Nova série dos criadores do Game of Thrones já está disponível para você assistir na Netflix hoje. Mas será que vale a pena? Ela realmente é boa? Será que eles vão conseguir começar e terminar uma série sem deixar os fãs decepcionados? Vem comigo nesse vídeo que eu já assisti tudo e vou te dar minha opinião sincera sobre o que eu achei. Sem spoilers. Bora lá! Fala galerinha, Ed Style na área, como vocês estão? Acabei de conferir a nova série disponível na Netflix, O Problema dos Três Corpos, a série de maior orçamento já produzida pelo streaming, com cerca de 20 milhões por episódio, e eu tô aqui para compartilhar minha opinião com vocês sobre se vale a pena ou não você maratoná-la. Para quem não conhece O Problema dos Três Corpos, a primeira temporada possui 8 episódios e a trama ela gira em torno de 5 amigos muito inteligentes que têm que lidar com uma ameaça desencadeada por conta de uma decisão que foi tomada 50 anos atrás e que afeta não somente aquele momento presente onde eles estão, mas também todo o futuro da humanidade. Ela trata das consequências e inconsequências das ações humanas, não apenas quando desafiam as leis do universo, mas também do impacto que isso tem na humanidade como um todo. Sem falar também que tem a ver com extraterrestres, que é um tema que eu gosto muito, um assunto que sempre me chama e eu assisto tudo quando sai. Tudo que tem sobre extraterrestres eu sempre assisto quando sai. E eu acredito ser importante ressaltar que, assim como talvez aconteça com 80% dos espectadores, eu não li o livro na qual a série foi baseada, eu não assisti a versão chinesa que já foi adaptada anteriormente, portanto a minha opinião ela é baseada puramente na experiência de assistir essa adaptação da Netflix e no impacto, que teve em mim em termos de entretenimento e desejo de continuar ou não continuar assistindo. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para dar aquela ajuda e compartilha com todo mundo que está indeciso sobre assistir ou não essa série. Importante, tá bom? Clica no sininho também para você receber a notificação quando saírem novos vídeos desse estilo, hein? Ok? Bora lá! Com certeza, um dos pontos que me deixou mais empolgado para assistir essa série é o fato de ser dos mesmos criadores de Game of Thrones. Uma série que eu sou muito fã, apesar das controvérsias que cercam seu final aí. E somente por esse fato, de ser dos mesmos criadores do Game of Thrones, fez com que a expectativa, o hype, fosse lá nas alturas. E assim como acontece no início de muitas séries, os primeiros episódios eles são dedicados à apresentação dos personagens e à construção do mundo, da história. E eu confesso que eu achei essa parte um pouco maçante. Tanto que eu dormi nesse primeiro episódio e eu precisei voltar depois para poder assisti-lo. Nos episódios seguintes, ainda estava tentando me envolver totalmente com a trama, até que finalmente despertou a minha curiosidade sobre o que iria acontecer a seguir e como a história se desenrolaria. Um parênteses que eu preciso fazer aqui para vocês, tá bom? Para mim, isso não é necessariamente algo ruim, pois aconteceu o mesmo caso com Game of Thrones, onde eu só comecei realmente a gostar a partir do 9º episódio da primeira temporada. Até lá, eu estava apenas dando uma chance à série, porque estava todo mundo falando sobre, e hoje ela é uma das minhas favoritas. O Problema dos Três Corpos apresenta diversos mistérios, mas também há momentos em que parece haver muita enrolação para resolver alguns problemas, perdendo foco e repetindo informações que já foram apresentadas. No entanto, quando a série engrena mesmo, fica muito mais envolvente. Eu mesmo assisti praticamente 5 episódios seguidos quando a história começou a realmente ficar interessante. E eu até destaco para vocês uma cena no episódio do
juízo final, que é simplesmente, sem spoilers, mas incrível. Quando você chegar nessa cena, você vai entender do que eu tô falando. Em termos técnicos, eu gostei dos efeitos visuais e do jogo em realidade virtual que é apresentado na história também, mas não consegui desenvolver uma conexão profunda, real ali com os personagens. Eles são desenvolvidos ao longo dos episódios, mas ficam um pouco, pra mim, superficiais. Tanto que talvez, né, vai que na segunda temporada eu me conecte mais com eles. Não que a atuação deles seja ruim, tá bom? Mesmo porque o elenco em si é um elenco muito bom. E até é bom rever alguns rostos conhecidos ali. É só em questão de realmente não conseguir criar aquela conexão. Alguns personagens até notamos que são bem complexos e despertam a nossa curiosidade sobre. No entanto, mesmo com isso sendo dito, a série tem muitos pontos positivos. Por exemplo, a forma como ela cria o suspense e todo o mistério envolto é muito eficaz. Os enigmas e reviravoltas ao longo da trama mantêm o espectador intrigado e curioso ali para descobrir o que vai acontecer em seguida. Mesmo que, na minha opinião, isso aconteceu um pouquinho depois. A série buscou trazer o público de forma mais acessível para explicar a complexidade que gira em torno da teoria dos três corpos, sobre tecnologia, sobre a ciência no geral ali, né? Para aqueles que são mais leigos e conseguir compreender o que está acontecendo durante a série. No que diz respeito à produção, os cenários e efeitos visuais foram bem feitos, nos levando para diferentes ambientes da história. A trilha sonora também tem um papel super importante na criação de toda a atmosfera que vai nos conectando e contribuindo, né, para toda essa imersão ali do que está acontecendo durante a narrativa. Por fim, O Problema dos Três Corpos, na minha opinião, é uma série que oferece uma boa experiência de entretenimento, tem suspense, tem mistério e conceitos que te fazem questionar sobre a vida e decisões. Embora não seja perfeita, eu acredito que vale a pena você assistir, sim. Por quê? Tem uma história intrigante e com aquele gosto de quero mais. Eu diria que minha nota para ela seria um 8, porque ela me fez pensar, imaginar e considerar como seriam algumas coisas se tudo fosse real. E eu gosto muito disso numa série. Ainda mais no mundo em que a gente vive hoje, que é praticamente dominado pela tecnologia. E você? Já assistiu o Problema dos Três Corpos? Concorda com a minha opinião? Discorda? Te fez pensar? Comenta aqui embaixo pra gente bater um papo e refletir ainda mais sobre o assunto. Beleza, galerinha? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!